O curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do judiciário brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francion Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do Poder Judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de Direito, você que está aí no conforto do celular acompanhando o nosso programa Saber Direito, ao longo da semana. Chegamos aí nessa sexta-feira para estudarmos o último tema, afeto ao Poder Judiciário, Nós falamos ao longo dessa semana aí de diversas disposições constitucionais. Na verdade, a nossa proposta foi Poder Judiciário, organização e garantias constitucionais, Especificar algumas situações aí constitucionais que estão afetas ao Poder Judiciário. E aqui no nosso último encontro, eu guardei justamente essa situação, digamos assim, um pouquinho mais detalhada, os detalhes para o nosso último encontro. Nós vamos falar nesse último encontro sobre a composição dos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, aqueles que exercem funções jurisdicionais. Na aula passada eu comentei acerca do CNJ, falei como ele está composto. Na primeira aula eu falei sobre as atribuições do CNJ. Então, CNJ já é uma matéria que nós vimos. Você tem aí já um material bom sobre o CNJ. Eu não vou falar mais sobre o CNJ aqui. Nós vamos falar sobre Supremo Tribunal Federal, sobre o Tribunal de Justiça, a composição tanto do STF como do STJ. Nós vamos falar também da composição dos tribunais regionais federais, dos TJs, a organização dos TJs, dos tribunais superiores do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral e do Superior Tribunal Militar. Vamos falar das competências, de falar de uma forma geral das competências mais importantes desses respectivos tribunais, desses respectivos órgãos, a composição e a forma de investidura, principalmente lá nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Muita gente tem curiosidade, como é que se faz, professor, para ingressar, para fazer parte aí dessa carreira da magistratura. Os requisitos são constitucionais, nós vamos tratá-los, nós vamos comentá-los na aula de hoje, ok? E no começo da aula nós já temos um questionamento, uma ponderação. Então, olho na tela, vamos ver o que o nosso aluno aí perguntou para o professor na aula de hoje. O que são órgãos de convergência e órgãos de superposição? Inclusive é uma matéria doutrinária, um entendimento doutrinário acerca da matéria. A doutrina vem classificando, vem dando, digamos assim, alguns nomes, vem atribuindo algumas nomenclaturas a determinados órgãos. Essa doutrina aí, é uma doutrina que você pode pesquisar lá no livro do grande professor de Direito Constitucional Pedro Lenz. Ele comenta acerca dos órgãos de convergência e dos órgãos de superposição. Vamos lá, órgãos de convergência. O que seriam esses órgãos de convergência? E, gente, bem tranquilo, bem fácil. Parta da seguinte premissa: nós vamos ter órgãos cúpulas nas respectivas justiças, principalmente nas justiças especializadas. Por exemplo, nós temos lá na Justiça Trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos lá na Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. E nós temos na Justiça Militar, o STM. Eles são denominados, junto com o STJ e o Supremo Tribunal Federal, como órgãos de convergência. Por quê? Porque eles vão ter, no tocante à sua matéria, a última palavra, a última decisão. Porque a última decisão vai competir a esses órgãos no tocante à análise das matérias específicas, as análises das matérias de sua competência. Vamos lá. O que seria, então, um órgão de convergência? É aquele órgão responsável por dizer o direito afeto àquela matéria especializada do ramo no qual ele está inserido. Por exemplo, o órgão de convergência trabalhista é o Tribunal Superior do Trabalho. Por quê? Porque ele vai dizer, em última instância, quais são as regras a serem seguidas, qual o parâmetro da justiça trabalhista, o que o tribunal está decidindo. Então, por isso, a doutrina convencionou e chamou esses tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, o Superior Tribunal Militar, bem como
o STJ e o Supremo Tribunal Federal, que aí também é um órgão de convergência, por quê? Porque cabe a ele dizer, né, a norma constitucional, dizer o direito no tocante às regras constitucionais em última ratio, em última análise, né, a última palavra no tocante às normas constitucionais, a guarda das normas constitucionais vai caber ao Supremo. Então, órgãos de convergência são exatamente esses daí: o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral e o Superior Tribunal Militar. Órgãos de superposição, e aqui ele vai trazer a doutrina convencional, né, são aqueles órgãos afetos à justiça comum, e aí na situação seria a cúpula da justiça comum, no caso o STJ, né, porque ele vai dizer, tanto em âmbito federal como em âmbito estadual, claro, na justiça comum, aquilo que deve preponderar. É ele que vai uniformizar e pacificar o entendimento na aplicação da legislação lá na justiça comum. Então, a doutrina convencional chamou, né, o STJ de um órgão de superposição, porque cabe a ele pacificar e uniformizar o entendimento no tocante à aplicação da legislação federal. E, claro, o Supremo Tribunal Federal, também segundo o entendimento doutrinário, seria um órgão de superposição, porque, além de disciplinar as situações constitucionais, é ele que orienta e vai uniformizar as decisões de todas as justiças, seja a justiça comum, né, a parte, inclusive, das decisões proferidas pelo próprio STJ, bem como as decisões proferidas pela justiça especializada, né, pelos seus órgãos de última instância, aí, TST, TSE e o STM. Então, os órgãos de superposição, segundo classificação doutrinária, são o STJ e o STF. Já os órgãos de convergência são os tribunais superiores, STJ, TST, TSE e STM, e mais o Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, o que nós vamos falar, professor? Nós vamos falar exatamente sobre a composição desses órgãos do Poder Judiciário. Nós vamos comentar acerca da composição do Supremo Tribunal Federal. E aí, essa matéria é muito interessante. Tá? É interessante também, inclusive aconselho que você pegue o seu caderno, você que está em casa, pega o seu caderno, vai elencando os principais dispositivos constitucionais que forem aparecendo aí na sua tela, né? Por exemplo, STF, coloca aí composição, e aí você já vai colocar a composição na frente, forma de investidura, né? E eu vou falar sobre as competências, onde estão previstas as competências originárias e as competências recursais, para que você possa fazer uma anotação aí e deixe o seu caderno bem completo, né? Isso aí vai te auxiliar no seu estudo. Ok? Vamos então começar a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. Composição do STF. Atenção, minha gente. O STF, né, ele é composto por 11 ministros, tá? 11 ministros, composição do STF. O pessoal até tem mnemônicos aí, a gente brinca muito nos cursinhos, né? O pessoal gosta de colocar alguns mnemônicos para poder entender acerca da composição. O pessoal brinca aí, STF, né? Somos um time de futebol. Né? E quantos jogadores tem num time de futebol? 11. Quantos ministros nós temos no STF? 11. Eu não preciso, se for te ajudar, pode utilizar aí essa situação, ok? Mas bem tranquilo, Supremo Tribunal Federal composto por 11 ministros. A forma de investidura, tá? Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo presidente da República após a respectiva aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Okay? Então, a forma de investidura, o presidente vai nomear após aquela arguição pública, aquela sabatina e a aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Aí você vai me perguntar, professor, nomeou, ele tomou posse, já é vitalício? Sim, é com a posse, né, que se considera vitalício o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quais são os requisitos para se ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal? A primeira situação está prevista lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, ok? É um cargo privativo de brasileiro nato. Então, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, tá, o candidato, digamos assim, né, aquele que foi nomeado pelo presidente da República, tá, ele precisa ser brasileiro nato. Não há possibilidade de brasileiro naturalizado, né, se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa situação está prevista, né, lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Professor, tem requisito de idade? Tem. E aqui,
para você evitar ficar, digamos assim, decorando as idades, né? Eu até passo isso nas minhas aulas presenciais, é uma dica, vou deixar aqui para vocês. Nós temos uma idade mínima e uma idade máxima. A idade máxima para os tribunais será sempre a mesma, de 65 anos. A idade mínima vai variar, ela vai, digamos assim, mudar de acordo com o tribunal. E aqui é de acordo com a instância, para ficar mais fácil para vocês. Lá na segunda instância, tá? Tenham em mente, segunda instância, os tribunais, TRF, tá? Os TJs, os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais, a idade mínima ali é de 30 anos. A máxima você já sabe, de 35. Agora, quando você for analisar a idade mínima lá nos tribunais superiores, no STJ, no TST, TSE e STM, a idade mínima é de 35 anos. Então, isso daqui é bem tranquilo, padrão 35 anos a idade mínima. E no Supremo Tribunal Federal também a idade mínima para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, 35 anos. Então, está bem tranquilo, fica a dica. Tribunais superiores e Supremo, 35 anos. Na segunda instância, nos tribunais, a idade mínima, 30. E a idade máxima, sempre 65 anos, independente das respectivas instâncias. Fica já a dica aí, tá, para vocês. Ele precisa ser cidadão, então ele tem que estar no gozo dos direitos políticos e tem que ter, segundo a Constituição Federal, artigo 101, notável saber jurídico e reputação ilibada. Competências, professor, do Supremo Tribunal Federal, do STF. O Supremo, ele tem as competências divididas em 3. As competências originárias, competência recursal ordinária e a competência recursal extraordinária. As competências ordinárias do Supremo Tribunal Federal, previstas no artigo 102, inciso 1, alíneas de A a R. Competência originária, e aí você já sabe, porque ela vai ter início, ela se inicia lá no próprio STF, ok? Então, o próprio STF, né, vai ter a competência para apreciar aquela questão em primeira mão. Ela não vai subir para o STF através de recurso. Então, sempre que você analisar a situação, ouvir falar de competência originária, saiba que aquele processo vai ter início, ele vai se iniciar lá no próprio Supremo Tribunal Federal. Previsão, artigo 102, inciso 1, as alíneas de A a R. Só que o Supremo também tem competências recursais, ou seja, vai chegar ao Supremo através de recurso. Ele tem a competência recursal ordinária, está previsto no artigo 102, inciso 2, e ele tem também a competência recursal extraordinária, prevista lá no artigo 102, inciso 3. Importantíssimo, minha gente. Comentei com vocês, né? O Supremo, ele tem uma função maior, ele é o guardião da Constituição Federal. Então, geralmente, situações no tocante afetas a recursos extraordinários, né, estarão versando aí sobre violações de normas constitucionais. É uma dica para você poder analisar a competência recursal extraordinária prevista no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Vamos falar sobre o Superior Tribunal de Justiça. Sobre o STJ. Tá? Professor, STJ, como eu já falei para vocês, né, ele é também denominado um órgão de convergência, um órgão de superposição. A doutrina convencionou, me chamando, mas ele, o STJ, a sua principal missão é pacificar o entendimento, a aplicação da legislação federal. Tanto que ele é a última instância da justiça comum, tanto federal como estadual. Vamos lá falar sobre a composição do STJ. Minha gente, o STJ é formado, tem na sua composição, é composto por, no mínimo, presta atenção, não é cravado, é no mínimo 33 ministros. Aí você vai me perguntar, essa previsão é do artigo 104 da Constituição Federal. Vai me perguntar, professor, então há a possibilidade de se ter um número maior de ministros, né, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ? Há a possibilidade, sim. O artigo 104 vem dizer que, no mínimo, ele será formado por 33 ministros, mas ele deixou aí bem claro, no mínimo, há a possibilidade, então, de colocar 34, 35, 40, tá, de acordo com a necessidade. Tá? Então, é importante, no mínimo, 33 ministros. Tá? A forma de investidura lá no STJ, né, os ministros do STJ são nomeados pelo presidente da República e os seus nomes são, claro, são nomeados pelo presidente da República depois de aprovados os nomes, né, lá no Senado Federal.
Então, o Senado vai fazer aquela sabatina, aprovou por maioria absoluta, o presidente da República vai lá nomear os ministros do STJ. Requisitos para se ocupar um cargo de ministro do STJ.